do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C. Fala aí, meus queridos, vamos continuar o nosso curso de C. Hoje nós vamos ver alguns assuntos bastante interessantes com relação a funções, é a parte 3 da aula de funções, onde nós vamos verificar retorno de valores. Vai ser uma aula bem tranquila, creio que nós estamos caminhando bem. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, não esquece de tecer comentário aí no comentário do vídeo, eu vou responder as suas dúvidas, tá ok? Se for uma dúvida muito complicada, se eu achar necessário, a gente grava um outro vídeo aqui para que a gente possa caminhar juntos, beleza? É isso aí, vamos lá, gente. Então, gente, continuando, então, hoje nós vamos ter aqui a parte 3, né, da nossa aula, onde a gente vai falar sobre como a gente devolve resultado, certo? Ainda nós vamos ver aqui a diferença em procedimentos e funções. Essa é uma aula que vai ser bem tranquila. Na realidade, ela é mais conceitual do que qualquer outra coisa, e depois nós vamos ver prototipação, escopo de variáveis, que são assuntos bastante interessantes para a gente tocar para a vida toda, tá, gente? Questão de prototipação, principalmente escopo de variáveis, é uma coisa que não é só da linguagem C, então se você entender o conceito, você vai ver que vai ficar tranquilo outras linguagens também, que você vai ter os mesmos conceitos. Então vamos lá. O que nós já vimos, né? Nós já vimos como criar funções, como dar nome para essas funções, parâmetros, né? Hoje nós vamos ver retorno de valores e a gente vai ver depois os assuntos aí de prototipação, escopo de variáveis, né? E a diferença entre função e procedimento. Apesar de não estar aqui no slide, mas nós vamos ver também. Bom, retorno de valores. O que é importante a gente tecer assim como um comentário inicial? Olha só. Primeira coisa, uma função deve produzir informação e devolvê-la para quem a chamou. Essa é a pegada de você trabalhar com funções, tá ok? É você quebrar, por exemplo, um problema mais complexo, ao invés de você deixar esse problema dentro de um código, dentro do main, por exemplo, você pode quebrar essa dificuldade em pedaços, né, que seriam aí as funções. Esse conceito não é só da linguagem C, você vai ter o conceito de você quebrar em pedaços menores em várias linguagens, em vários tipos de paradigma, inclusive, tá? Você não tem isso só em programação estruturada, não. Você vai ter isso também em orientação por objeto, programação funcional, então nem se fala, né? Então isso aí é uma maneira muito comum de você lidar com problemas maiores. Outra coisa, toda vez que a função processa alguma informação e vai me devolver um valor, esse valor tem que ter um tipo também. Então você tem que determinar para qual é o tipo de dado que essa função devolve. E uma coisa importante, você só consegue devolver uma informação de cada vez, certo? Um pouco mais detalhado aqui sobre o retorno de informação, tá? Então olha só, a maior utilidade de uma função é ela ter um processo claro. Isso aí a gente já viu, mas eu vou falar novamente. Se você tem uma função que ela vai, por exemplo, somar dois números, essa função deve fazer o quê? Somar dois números. Ela não pode extrair a média. Então, você tem que ter um processo claro dentro de uma função. Adicionar dados no banco de dados, né? Então, o que ela faz? Ela grava dados? Beleza, então ela vai fazer só isso. Ela não vai poder fazer outra coisa. Então, essa é a ideia de você ter esse processo claro. Então, por exemplo, uma função que faz a soma de dois números não deve fazer outra coisa além disso, né, que a gente acabou de falar. Ela também deve retornar esse valor para quem a chamou. Então, basicamente é o seguinte, toda vez que você chama uma função e ela devolve um valor, esse valor vai ser devolvido e alguém vai ter que pegar esse valor, certo? Então a gente pode encarar eu saio daqui onde eu estou no main, vou para a função executo, essa função executou vai me devolver um valor, eu posso encarar isso como um desvio de código, tá? Para um processamento de informação útil. Então eu saí para fazer um processamento de informação, ela vai fazer aquilo que a função se propõe e vai devolver para quem chamou, tá? E sempre que uma função é chamada,
no término dela, antes dela de ter o último fecha-chaves, ela tem que devolver o resultado do processamento que ela fez, tá ok? Lógico, a gente já viu na aula passada funções que não retornam valor, tá? Então isso é possível também, mas geralmente as funções processam e devolvem informação, tá ok? Então a gente vai ver isso daí, e para a gente ver isso daí nós vamos fazer um exercício. Então olha só, crie duas funções em um programa em C. Uma função que faça a soma de dois números, uma função que calcule a média de dois números. Então eu tenho que ter duas funções. Uma vai fazer a soma de dois números e outra vai fazer a média desses números. Aí tem um ponto importante. A função média deve aproveitar o código da função soma. Então uma das coisas importantes de função é você ter o reaproveitamento de código. A gente vai ver isso aí na prática. Tá ok? Então vamos lá. Vamos lá, aqui dentro de funções eu vou criar aqui um novo arquivo chamado retorno.c. O nome pode ser qualquer um, tá? Vou aqui fazer só o esqueleto dele. Include stdio.h int main return 0. Então tá aqui o esqueleto. Eu vou começar pelo main, tá? Talvez vai ficar meio estranho aqui o que eu vou fazer, mas tenha fé. Tenha fé que vai dar tudo certo. Tá? Vou começar aqui pelo main. Então o main, o que ele vai fazer? Eu vou ter aqui três variáveis, variável A, variável B e a variável resposta, retorno, resultado. Você pode dar o nome que você quiser aqui, a variável tanto faz, tá? Eu não vou pedir para o usuário digitar, eu vou jogar o valor direto aqui para que a gente ganhe um tempinho. A B também é igual a 5. Então eu quero fazer o quê? Eu vou falar que a variável resultado ou resposta, ela recebe o resultado da soma de A e B. Certo? Logo em seguida eu vou dar um printf aqui. Opa! A soma de porcentagem de E porcentagem D fica porcentagem D. Certo? Barra N aqui. Aí eu vou imprimir o A, o B e o resto. É isso aqui que eu quero fazer. Deixa eu diminuir aqui, fica mais fácil de você enxergar. Beleza. Então tá aqui. Obviamente eu não criei ainda a função soma. Se eu salvar isso daqui e mandar executar, ele vai falar que não existe. Ó. Na função main, a referência é não definida para soma. Ele não sabe o que é soma. Então, eu tenho que declarar a minha função soma. Tá ok? E nós vamos fazer isso agora. Então, olha só. Preste bastante atenção aqui. Eu vou fazer em partes, tá? Então, olha só. O nome da função é soma. Ela vai receber dois valores inteiros, tá? Basicamente, ela é isso aqui, não é? Só que agora, o que eu vou fazer além disso? Eu tenho que informar para o compilador qual é o tipo de dado que ela devolve. Então, como ela vai somar dois inteiros, a soma de dois inteiros possivelmente é um outro inteiro. Então, eu vou vir aqui, int soma, n1, n2. Certo? Beleza. Aí eu vou ter o que aqui dentro? Eu vou criar aqui uma variável chamada resultado. Eu vou falar que resultado é igual a n1 mais n2 e depois eu preciso devolver esse valor. Então eu venho aqui, return resultado. Nós já conhecemos a palavrinha return. Ó, aqui no main eu tenho um return 0. Nós podemos ver também que o main, ó, ele devolve um inteiro. Devolve para quem? Para o sistema operacional. Então ele sempre devolve para quem chamou. Quando você manda executar um programa, você pede para o sistema operacional executa e recebe o resultado, não está fazendo nada com isso, mas não tem problema. Então olha só como seria o fluxo aqui, preste atenção. Meu programa sempre começa pelo main. Ele foi lá, criou a variável A, criou a variável B, criou a variável res. Colocou 3 na variável A, 5 na variável B e chamou a função soma com o conteúdo de A e o conteúdo de B. Quando eu tenho essa chamada de função, ele vai copiar o que tinha dentro de A, que é o número 3, para dentro do N1. Tá vendo? Porque aqui eu coloquei N1 aqui. O conteúdo que tinha em B, que é 5, foi copiado aqui para N2. Beleza.
Aí ele criou aqui uma variável chamada resultado, fez o cálculo, guardou dentro de resultado e devolveu o resultado para quem ele chamou. Então, o conteúdo da variável resultado vai ser copiado lá e é como se ele fizesse assim. Se a gente pensar que 5 mais 3 vai dar 8, então eu já sei que o resultado da soma de 5 mais 3 vai ser 8. Então é como se ele viesse aqui, ó, tirasse soma e colocasse 8. Entendeu? Então ele foi lá, chamou soma, terminou de executar, ele vai copiar o resultado e vai colar aqui dentro. Como se ele fizesse isso. Não é bem assim que funciona, mas só para você ter um entendimento. E aí o 8 vai ser copiado para dentro da variável res e o programa segue. Tá ok? Então vamos executar. Só que deixa eu voltar como é, né? Aquilo era só para você entender o que vai acontecer. Vamos rodar aqui, vamos ver o que ele dá de resultado. A soma de 3 e 5 fica 8. Opa! Deu certo. Então funciona. Beleza. Só para a gente continuar aqui então, qual que é a segunda parte do exercício? A segunda parte do exercício é eu ter a função média que vai reaproveitar o soma. Beleza. É isso daí que ele tem que ter. Só que antes da gente sair desenvolvendo média, vamos dar uma olhada aqui em soma se a gente consegue enxugar um pouco esse código. Quando você tem uma função que ela faz algo bem simples, eu consigo reduzir bastante. Olha só, preste atenção. Eu criei a variável resultado para receber o resultado do cálculo que foi feito aqui e para devolver esse valor para quem ele chamou. Só chamei para isso. Olha só, eu posso reduzir isso daqui dessa maneira aqui. Ó. Eu venho aqui, return N1 mais N2 e eu não preciso mais disso aqui. Olha como enxugou. Está fazendo a mesma coisa. A única coisa que eu colocaria aqui para ser um pouco diferente do que está aqui, ó, eu colocaria parênteses aqui. Por quê? Tem alguns compiladores que não gostam muito de dar um return direto sem ter um parênteses para ele executar, tá ok? Então coloco parênteses. Além do que, eu acho que fica mais fácil de enxergar. Vamos rodar para ver se funcionou. A soma de 3 e 5 fica 8. Continuou funcionando do mesmo jeito. Beleza, vamos atacar então a segunda parte do problema, a média. Eu disse que eu quero, dentro de média, aproveitar o código de soma. O que quer dizer isso? Eu vou chamar a função soma dentro da função média. Então, sempre que uma função vai ser chamada dentro da outra, aquela que vai ser chamada tem que vir antes. Então, veio aqui soma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar a função média. Se eu vou fazer uma média, possivelmente média vai dar número quebrado. Então eu vou falar que ela devolve um float, ó, um float média, e ela recebe dois números inteiros, ó, int n1, int n2. Eu posso ter variáveis com o mesmo nome dentro de funções diferentes? Posso. Uma função aqui, esse n1, n2 vale somente dentro de soma, e esse N1 e N2 só vale dentro de média, então eles não se confundem, certo? A gente vai ver uma aula só explicando esse tipo de conceito, então fique calmo, nós vamos chegar lá. Beleza, então vou vir aqui, eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou ter uma variável inteira chamada total aqui, a gente vai ver se dá para diminuir isso daí, né? Que vai ser igual a soma de N1, N2, beleza? Então tá aqui, já tenho a soma, reaproveitei código, tá vendo? Chamei a soma, guardei dentro de total. E agora eu vou dar um return total dividido por 2.0. Não esqueça desse ponto zero, porque se eu fizer uma divisão aqui, vai dar uma divisão de inteiros e não uma divisão de ponto flutuante, tá? Então preste bastante atenção nisso daí. O ponto zero para indicar que é uma divisão de ponto flutuante. Para que a gente tenha esse número quebrado, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, vamos colocar aqui que vai ser 2 mais 3, que aí vai dar 5, dividido por 2, né, que é a média, ele vai dar 2,5. Então aí a gente já sabe o resultado. E nós vamos colocar aqui também, ó, a soma de porcentagem D fica tanto, e a média porcentagem F, certo? E aqui, ó, olha o que eu vou fazer agora. Vírgula, eu vou chamar aqui a média de A, B.
Então aqui, ó, eu estou chamando direto a média. Quer ver? Deixa eu quebrar aqui para a gente ter o código inteiro num lugar só, que vai facilitar aqui a gente enxergar, tá? Vou colocar tudo aqui assim, ó, o que eu passei aqui para ficar mais fácil. Então, ele vai colocar aqui a soma de o conteúdo de A ele vai copiar para cá, o conteúdo de B vai para cá, o conteúdo de res vai para cá e o resultado da média vai vir aqui. Você pode ver que eu estou usando média dentro do printf direto. Eu não preciso ter uma variável que recebe, tudo mais. Posso? Pode, sem problema nenhum. Mas aqui estou mostrando para você que você pode chamar direto assim. Beleza, vamos salvar, executar, vamos ver o que vai acontecer. Está aqui, ó, a soma de 2 e 3 fica 5 e a média 2,5, um monte de zero. Vamos reduzir isso aqui, ó. Ponto 2f. O que quer dizer isso daqui? É um número float, que depois do ponto eu uso duas casas, tá? Então, se eu executar agora... Opa! Eu também mandei executar o 2, né? Executar, não pode ter nada selecionado. A soma de 2 e 3 fica 5 e a média 2,50. Tá aqui, funcionando do jeitinho que eu quis. Beleza, agora olha só. Eu consigo diminuir mais esse código aqui ainda? Consigo. Talvez vai ficar meio confuso. Quando fica confuso, é melhor que você deixe separado. Mas eu conseguiria. Se eu pegasse aqui o soma, N1, N2, tirasse daqui, colocasse aqui no total, e eu desse fim nisso daqui, ó, então eu vou pegar a soma de N1, N2 e dividir o resultado disso por 2. Vai funcionar? Vamos ver aqui. Salvei, vou rodar, tá aqui o mesmo resultado, de 2 e 3 fica 5 e a média 2,5. Então quer dizer que eu consigo fazer isso. É legal você fazer isso daqui? Eu acho que fica difícil de ler. Nesse caso aqui fica simples. Nesse caso aqui fica um pouco complicado. Então o que eu faria? Eu faria isso aqui, ó. Deixaria isso aqui desse jeito. Para ficar claro que aqui eu tenho uma chamada de função e depois eu tenho aqui o outro cálculo. Tá ok? Mas se você também achar que ficou legal do outro jeito, fica à vontade. Beleza? Então, ó, só para ter certeza que vai rodar, tá aqui, não mudou nada. Então, gente, vamos ficando por aqui então. Esse foi o final da parte 3. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que esse curso de C esteja ajudando você não só a compreender programação como linguagem C, e te ajudando também na faculdade, tá ok? Então, até a próxima aula. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro de C